Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre comparação de textos noticiosos. Por quê? Apesar de falar sobre notícias, que é um texto mais voltado a um fato real, ser algo mais objetivo, nós observamos que conforme a linguagem, ela tem uma ideia, uma centralização de poder e de influência. Em aulas anteriores, nós já observamos o que é o gênero jornalístico, nós já observamos tipos de textos voltados para esse gênero, nós observamos, por exemplo, classificações, o que é uma notícia, o que é uma reportagem. Observamos também como a tecnologia agregou a todo esse sistema de comunicação, essa interligação a partir da globalização, onde nós conseguimos compreender a notícia, saber de algo de forma mais rápida. Então, qual é o nosso objetivo aqui nessa aula? Quais são os nossos objetivos? Os objetivos da aula é desenvolver uma leitura crítica a partir das notícias, comparar diferentes versões de um mesmo fato, identificar recursos linguísticos e editoriais e refletir sobre a confiabilidade e intencionalidade do texto. Por quê? Lembra em outras aulas, em outro tema que nós abordamos foram as fake news. Por quê? Isso, conforme esse avanço na tecnologia, hoje, qualquer um pode informar de forma muito rápida sobre algo que acontece. Por exemplo, nós temos os famosos grupos de WhatsApp, que as informações elas circulam de maneira mais rápida, mas nem sempre essas informações elas são verídicas. Ou seja, conforme o avanço da tecnologia, nós temos pontos tanto positivos quanto negativos. Então, conforme essas informações chegam até nós precisamos ter um cuidado na forma como nós estamos averiguando ali o que nós estamos lendo, o que nós estamos consumindo. Será que essa informação, ela tem fonte, ela tem dados? Será que é mais voltada a um apelo emocional? Será que era de forma subjetiva ou objetiva? Nós já observamos como os marcadores na língua portuguesa, eles são importantes. Por quê? Esses marcadores, ele vai auxiliar você nesse processo de análise. Você vai conseguir identificar onde se inicia o texto, se o texto ele tem credibilidade, se ele está coerente, se ele tem esses argumentos coesivos, se aquela tese é sustentada de forma com credibilidade. Então, vocês vão observar por meio de exemplos práticos como isso acontece. Nesse sentido dessa comparação desses textos noticiosos, um mesmo evento ele pode ser narrado de formas distintas. Isso é muito recorrente quando nós falamos de notícias. Por quê? Nós temos vários canais de comunicação. Vamos pensar no âmbito da televisão, que nós temos as emissoras. Nós temos, por exemplo, as que são as mais conhecidas, a SBT, nós temos a Record, nós temos a Globo. Essas emissoras, cada uma elas tem suas características de trabalhar ali com a informação, com os seus programas, com as suas novelas. Então, às vezes, um fato, ele pode ser passado de forma diferente conforme ali a emissora que está comunicando ali aquele fato. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês. O recorte, dependendo do veículo, como eu acabei de falar, ele tem o público-alvo e a linha do editorial. Lembrando que nós já tivemos uma aula falando também dessa importância dessa linha editorial, porque ela é com base ali no que a empresa ela quer. Aqui eu coloquei manchetes sobre uma manifestação. Ela pode enfatizar caos ou direito democrático. Ou seja, aqui teve uma manifestação e dependendo ali de quem for falar sobre aquilo, do seu canal enunciativo, pode falar da manifestação de forma negativa, dizendo que isso causou caos, dizendo que isso prejudicou, por exemplo, o funcionamento ali do espaço urbano com a questão do trânsito, mas outro canal pode falar dessa manifestação abordando de uma forma mais democrática ou política, ou seja, nós
nós temos um mesmo fato, mas ele é passado de forma diferente ali conforme a linha editorial, público-alvo, ele vai consumir ali aquela informação. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado a forma como nós recebemos essas mensagens. Nós temos que pensar de forma crítica e analítica sobre tudo que nós estamos visualizando, recebendo de forma informativa e estamos consumindo. Nesse sentido, para vocês observarem, eu coloquei aqui vários trechos de portais de notícias e nós vamos observar como essas situações elas são passadas de formas diferentes. Então vamos lá, aqui eu coloquei uma referência do portal UOL Notícias que falava sobre chuva e interrupção de trens na capital. Onde foi que isso aconteceu? Então vamos lá. Ventania e quedas de árvores. O Corpo de Bombeiro foi acionado para 4 ocorrências envolvendo queda de árvore. Segundo a corporação, até 17h33, que seria o horário 5h33, não houve chamado para desabamentos. A linha 12, Safira da CPTM, teve a operação suspensa entre as estações Intauim Paulista e Calmon Viana por causa da chuva. Então, aqui você já consegue identificar onde foi que esse fato aconteceu por essa marcação Intauim Paulista. Então, você já consegue identificar que isso aconteceu na cidade de São Paulo. Logo após, nós temos mais dados sobre esse fato e o que isso ocasionou. Então, percebam que aqui nós temos um trecho que ele é voltado a mais a credibilidade. Ele tem algo mais objetivo. Ele cita as marcações a partir de dados estatísticos, a partir de porcentagens. Então, além de ele enunciar o que aconteceu, ele também traz argumentos que exemplifiquem ali a notícia. Então, isso traz mais credibilidade, porque o texto não é aquele texto cru, como nós chamamos, é aquele texto que é mais embasado. Ele é um texto que tem mais agrego e passa mais confiança ali para quem vai consumir a notícia. Nesse sentido, agora nós vamos analisar tudo isso. Nós temos um título, chuva em São Paulo provoca alagamentos e suspende a operação de trem em 2 estações. E essa notícia, ela tem um foco mais em quê? Ela tem mais essa abordagem factual, ou seja, ela se baseia no fato, com dados como o número de quedas, que foram 4 casos de quedas de árvore, e também fala sobre o consumo de energia. Se vocês observarem, lá no trecho ele fala da porcentagem de quem ficou sem energia, qual a população foi afetada a partir daquele acontecimento. Nós temos um enquadramento, que é uma abordagem objetiva, com atenção às áreas afetadas e ao impacto sobre os serviços urbanos. Percebam que essa notícia, ela não traz aquele aspecto de assustar o leitor sobre algo que aconteceu. Ela traz mais no sentido de informar e até mesmo trazer mais segurança ali sobre a informação e dizer que a situação ela já estava sendo resolvida, já tinha encaminhamentos para aquela situação, aquele problema que aconteceu, ele ter ali um controle. Então, não causa pânico ali o leitor e não traz essa carga tão emocional. É uma notícia mais objetiva, conforme dados e estatísticas. Mas nós vamos observar que a mesma notícia, ela pode ser passada de forma diferente. Aqui eu coloquei outro canal iniciativo, que é a CCN Brasil, que vem com a titulação: Chuva forte com granizo, Antis de São Paulo e ABC, extração de trem alaga. Essas fotos que eu coloquei como plano de fundo aqui do slide, são fotos que foram utilizadas para a notícia. Ou seja, sabe quando você está lá realizando uma leitura lá no seu celular, você está em um portal de notícias, imediatamente você clica naquela imagem que chama mais a sua
atenção, ou seja, muitos veículos de notícias vão colocar ali como a sua manchete, como a sua foto ali de capa, uma foto que chame mais a atenção do leitor. Então, quando você vê aí essa imagem mostrando a estação de trem alagada, você se direciona para fazer a leitura ali da notícia e traz mais esse apelo emocional e de influenciar você a realizar a leitura. Então, vamos lá aos trechos da notícia. Uma chuva forte atingiu a Grande São Paulo na tarde desta segunda-feira, data do dia 31. A região sudeste da cidade, o ABC Paulista, foi uma das áreas mais afetadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chuva de granizo e a extração de trem Celso Daniel, em Santo André, debaixo de água. A estação de trem pertence à linha 10 Turquesa da Companhia Paulista Metropolitana de Trens, a CPTM, que está com a operação parcial nesta tarde pelo alagamento na via. Por conta do alagamento nas vias, os trens não circulam entre as estações. As equipes de proteção e defesa civil dos municípios estão no local para realizar vistorias. Ou seja, aqui nós temos dois marcadores que foram utilizados. Primeiro, a aproximação do leitor, porque algumas das imagens foram de pessoas que estavam ali presenciando a situação. Ou seja, quando você usa mais essa marcação, aproximando ali o leitor da notícia com base em fatos reais, isso também traz mais esse apelo emocional. Então percebam que a mesma notícia ela pode ter titulação diferente e pode ter também abordagem diferentes. Isso vai depender muito de quem está escrevendo a notícia e qual linha ali o jornal segue, a emissora segue. Então tudo isso também tem aquelas características de forma como o editorial ele trabalha. Agora, observando a análise desse trecho, nós observamos que a reportagem ela utiliza uma linguagem mais vívida e direta, transmitindo a gravidade da situação com frases como chuva forte com granizo e alerta severo. E isso pode causar até uma questão de pânico no leitor que está lendo ali a notícia. O enquadramento, o foco está nos danos imediatos e visíveis, principalmente por conta das imagens que foram utilizadas na notícia, que foram causadas pela tempestade, como alagamento e interrupções no transporte, o que gera empatia no leitor ao evidenciar o sofrimento da população. O objetivo aqui dessa notícia foi sensibilizar o público sobre os riscos climáticos e a necessidade de preparação e resposta rápidas em situações de emergência. Como eu falei para vocês, a notícia ela tem mais essa proximidade com o leitor de causar essa empatia social, ou seja, nós estamos falando de forma geral ali sobre a situação. Isso é muito recorrente nos desastres climáticos que acontecem, por exemplo, nas alagações. Inclusive, o nosso estado todo ano sofre com essas questões de alagação. Então, como causar uma empatia e sensibilizar as pessoas a respeito disso? É mostrar como isso acontece na prática e como isso causa um impacto social. O que é que aquela situação, aquele problema está causando, está conflituando. Então, os canais de notícias, eles começam a dar mais atenção ali ao foco emergencial. É por isso que quando alguns acontecimentos, desastres acontecem, todos os jornais começam a falar sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque aquilo que está em foco, é aquilo que está acontecendo naquele momento, compreendendo que as notícias elas têm esse poder de circulação muito rápido. Agora, como nós podemos observar isso de forma crítica? Isso acontece a partir de uma leitura detalhada. Você precisa reler trechos que contêm informações importantes, observar os detalhes, números, exemplos e dados que sustentam as ideias principais. Você precisa fazer análise do texto e perguntar: qual é a intenção do autor? É causar um apelo emocional, convencimento, ou será que é só realmente informar de forma objetiva? Você precisa também diferenciar fatos de opinião ou interpretações. Observarem a linguagem e estilo, é formal, emocional.
técnico ou persuasivo, ou seja, percebam que as nossas aulas, elas estão todas conectadas, os conteúdos, porque em outra aula nós observamos como é que a persuasão ela acontece, como os argumentos eles são presentes no texto, são presentes em uma fala, são presentes em um discurso. Ou seja, quando você observa esses marcadores, isso é presente em todo tipo de linguagem. Então, quando nós estamos aqui falando sobre essa comparação de textos noticiosos, compreender essas marcações, essas questões também de figura de linguagem, como a ironia, hipérbole, tudo isso é importante nesse processo de análise. Continuando, nessa leitura detalhada, você precisa também observar o relacionamento com outras fontes. Você precisa comparar com outros textos sobre o mesmo assunto, ou seja, o ideal é que sempre quando você ler uma notícia, você não lê somente em um canal de comunicação, você possa ler em vários canais. E a internet, ela possibilita isso, um acesso mais rápido, porque você pode verificar em um site e depois verificar em outro, isso é uma questão de 5 minutos. Você também precisa analisar se a informação é divergente ou tem enfoques diferentes. Você também precisa fazer uma síntese, ou seja, resuma o texto com suas próprias palavras. Como o professor pede, a professora pede lá em sala de aula que você faça ali um resumo de informações. Você também precisa identificar conclusões ou mensagens principais. E por último, ter essa reflexão crítica, questionar o que leu, o texto é confiável, há viés ou parcialidade, que impacto ele causa no leitor. Em outra aula nós já observamos também como que essa análise, essa leitura detalhada ela acontece. Você precisa lá verificar a fonte, o texto, ele é confiável, a fonte do texto, ela traz uma credibilidade. Foi apenas um recorte que você leu em um grupo de WhatsApp ou você leu ali de um site, você viu ali uma notícia, por exemplo, escutou no rádio, você escutou em um canal que tem mais uma credibilidade. Então, vocês precisam ser atentos a todas essas ideias comunicativas. Agora nós vamos partir para a nossa atividade. E falando dessa comparação de textos, por que não analisar 2 trechos em relação a notícias? Então aqui nós vamos ler o trecho a seguir sobre a mesma chuva intensa em São Paulo, que também foi analisada durante a aula. Então vamos lá, o texto 1, referente à Folha de São Paulo. Chuva forte provoca alagamentos, queda de árvores e interrupção de linhas de trem em São Paulo. A Defesa Civil registrou 131 metros de precipitação em Mauá em apenas 3 horas, com regiões do ABC Paulista sendo as mais afetadas. Esse é o trecho 1. Agora nós vamos ao trecho 2 com essa mesma temática de chuva. Moradores do ABC Paulista enfrentam uma tempestade devastadora. Ruas se transformaram em rios, casas ficaram alagadas e famílias tiveram que abandonar suas residências. A Defesa Civil emitiu alerta severo e equipes de resgate atuam em diversas áreas. Então, conforme esses 2 trechos que foram aqui colocados na atividade, qual trecho trouxe mais esse apelo emocional, que causa mais esse sentimento de empatia, um sentimento até mesmo de convencimento, que mostra ali a realidade, mas de forma crua? Ou será que nós temos um trecho também que aborda de forma mais objetiva, conforme dados, sem causar esse espanto e assusto ali na população que iria realizar a leitura? Então, será que os textos eles têm essas características? São textos iguais, têm os mesmos significados, têm os mesmos impactos, ou são textos divergentes? Então, pensem aí para nós seguirmos a nossa atividade, a nossa questão. Ou seja, com base nesses trechos que nós fizemos a leitura, fizemos uma análise básica, qual das alternativas escreve corretamente a diferença de enfoque entre os 2 textos? Então, aqui o comando da questão pede que vocês analisem o que os 2 trechos eles estavam apresentando, qual é a diferença entre eles. Então, vamos lá. Ambos os textos têm foco estritamente técnico e numérico, sem detalhar impactos humanos. Ou seja, quando nós temos essa marcação aqui, ambos os textos, está dizendo que os textos eles são o quê?
são iguais. Então, será que esses dois trechos que foram apresentados, ele tem esse foco técnico numérico? Então, pensem aí. Letra B. O texto 1, ele enfatiza dados e números, enquanto o texto 2, ele destaca os impactos emocionais e humanos da chuva. Será que isso realmente faz sentido para vocês ou será que é o contrário? Letra C. O texto 1, ele descreve exclusivamente a chuva em São Paulo, enquanto o texto 2, ele trata de outras cidades. Será que isso foi perceptível? Será que o texto, os dois trechos, eles estão falando de cidade diferente ou estão falando sobre o mesmo local, a mesma situação? Letra D. O texto 2 apresenta apenas informações sobre a defesa civil, sem mencionar efeitos da chuva. Isso é verdade ou falso? Letra E. Ambos os textos são idênticos em linguagem e conteúdo, não havendo diferença de foco, ou seja, a letra E diz que os textos eles são iguais, não tem diferença entre nenhum e nem outro. Então, dentro dessas opções aqui, letra A, B, C, D e E, qual o gabarito que você acredita ser da questão? Então, marquem aí, façam as respostas de vocês. Pensem, se ficou com dúvida, volta aí no trecho, analise o trecho direitinho. Será que o trecho eles têm dados? Ou será que carrega mais esse apelo emocional? Ou será que ambos textos são iguais? Então, a partir disso, agora nós vamos ao nosso gabarito da atividade. O nosso gabarito é a letra B, porque o texto 1, ele enfatiza dados e números, enquanto o texto 2, ele destaca os impactos emocionais e humanos da chuva. Então, o texto 1, ele adota uma linguagem mais factual. Sempre que vocês observarem essa palavrinha aqui, factual, significa que é uma linguagem mais relacionada ao fato, factual vem de fato, e uma linguagem mais objetiva, ou seja, ela é mais direta, com números e dados técnicos. Já o texto 2, ele enfatiza o sofrimento da população, descrevendo ruas alagadas, casas inundadas e famílias afetadas, gerando maior impacto emocional no leitor. Então, tem até aquela menção de que a rua se tornou um rio, né, mostrando ali esse impacto que aconteceu de forma mais emocional. Então, perceba que os dois trechos, eles estavam falando do mesmo acontecimento ali voltado à chuva intensa que aconteceu na cidade de São Paulo, mas os dois trechos tiveram abordagens diferentes e isso causa uma diferença de leitura e causa também uma diferença de como a notícia está sendo passada. Agora que nós observamos tudo isso, fizemos a nossa atividade, observamos essa comparação desses textos noticiosos, nós vamos ao resumo da nossa aula. Então, nós observamos que a importância da leitura crítica, que é analisar diferentes versões de um mesmo fato. Nós compreendemos também que essa linha editorial, ela influencia o veículo na sua forma de abordagem da notícia, observar sempre se as fontes são confiáveis, checar a veracidade e consistência entre esses veículos. Também é importante observar o que é fato e o que é opinião, distinguir informação objetiva de interpretação e emoção, observar qual é o enquadramento do texto, como o texto ele vai direcionar a percepção do leitor e, por último, como é importante fazer uma síntese e reflexão sobre aquilo que você leu ou ouviu, resumir, interpretar e questionar o conteúdo. Então, aqui nós temos um resumo da nossa aula falando sobre os pontos que foram abordados e que são de suma importância quando nós falamos sobre essa comparação de textos noticiosos. Isso não é presente apenas nas notícias, mas qualquer linguagem que você está ali consumindo, você está ali num diálogo e você percebe algumas marcações que tem esse poder enunciativo de argumentação e esse apelo emocional. Sempre lembrando que a língua ela é um processo vivo. Então, hoje nós temos também a questão da semiótica, das imagens, e tudo isso vai agregando a esse sentido, essa multiplicidade da diversidade da
linguagem. Então, aqui também estão as nossas referências, as referências que foram utilizadas na nossa aula, que foram elaboradas, a aula que foi produzida, cada exemplo que foi trazido aqui para ser apresentado para vocês. Então, muito obrigada pela sua atenção. Se ficou com alguma dúvida, volta aí no vídeo, pausa, faz as suas anotações, porque isso também vai agregando o seu processo de aprendizagem. Então, muito obrigado e até as nossas próximas aulas e até mais!